Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Paulo Casale e estamos aqui para falar um pouco da vida e da obra desse extraordinário músico e cidadão riopretense Paulo Moura, que dá nome a um dos teatros municipais da cidade. Vamos então falar do Paulo Moura, esse músico, clarinetista, saxofonista, compositor, arranjador e maestro, que foi descrito pelo crítico Zuzomen de Mello como, abre aspas, Paulo Moura é o representante máximo da música instrumental brasileira, fecha aspas. E então, para conhecer um pouco da obra e da vida desse cidadão riopretense, que considero um dos mais importantes nomes da música brasileira, vou destacar os seguintes aspectos de sua trajetória. Estarmos aqui em Rio Preto, e claro, também porque eu sou riopretense e me chamo Paulo, vamos começar falando da infância dele aqui na cidade. Paulo nasceu em Rio Preto em 15 de julho de 1932, filho de Pedro Gonçalves de Moura e Cesarina Cândida de Moura. Nasce em plena Revolução Constitucionalista. E aí tem um detalhe importante, uma curiosidade. Por conta da Revolução e das dificuldades de registros na época, Paulo só foi registrado no ano seguinte, com data de 17 de fevereiro de 1933, data que permaneceu nos seus documentos, ficando então um pouquinho mais novo. Paulo nasceu numa família musical, ele era o caçula. Seus irmãos mais velhos já tocavam profissionalmente, um tocava bateria, outro trompete, outro trombone. As irmãs também tocavam, mas de forma amadora. E Paulo então começa, ainda criança, a estudar música com seu próprio pai, seu Pedro, que era carpinteiro e músico amador. Foi seu pai quem lhe deu a primeira clarineta. Paulo nasceu e morou na esquina das ruas 15 de Novembro e Independência, onde ainda havia quintais, árvores, pomares, e ele se dividia entre jogar um futebolzinho com a molecada, estudar e estudar música. Foi a partir dos 9, 10 anos de idade que comecei a me imaginar como músico e querer estudar música. E queria estudar sempre, mesmo quando havia uma pelada de futebol, na minha rua ou no quintal da minha casa. Muitas vezes até com participação das minhas irmãs, porque faltava gente para jogar. E se elas estavam costurando, fazendo algum trabalho de casa, também tinham de vir jogar no meio da gente. Uma curiosidade da infância do Paulo Moura é que ele também gostava de jogar botão. Tinha todos os botões do time do São Paulo daquela época, com Leônidas, o São Paulo, pentacampeão paulista nos anos 50, coisas que já não acontecem mais, não é mesmo? Paulo estudava no colégio Cardeal Leme e foi jogando basquete pelo colégio que seu nome saiu pela primeira vez no jornal. Seu time foi campeão e eles ganharam ingressos para as matinês de cinema. Paulo, então, com 10, 11 anos e estudando música em casa, já começa a tocar com o grupo de seu pai, nos bailes do Clube Marcílio Dias, que era um clube da população negra de São José do Rio Preto.
Nessa época tinha muita discriminação racial, tinha o baile dos brancos e o baile dos negros. Seu Pedro, pai de Paulo, tocava saxofone alto e o Paulo tocava clarineta. Além deles, o grupo tinha trombone, trompete, bateria e banjo, que seguia o estilo das jazz bands muito comuns nessa época. E com isso, aos poucos, o Paulo foi se direcionando para o caminho da música. E tem aquela história engraçada de não quererem pagar o cachê total ao meu pai, por um baile que fizemos no Clube Marcílio Dias, no clube comercial. Ele demorou demais na administração do clube, onde foi receber o dinheiro. Quando voltou, veio com 2 diretores do clube e sentaram-se a uma mesa. O salão estava vazio. Ele pediu: "Toca uma música aí." Não entendi, mas toquei assim mesmo, acompanhado pelo baterista e pelo banjo. Toquei um choro que havia me ensinado. Quando acabei, eles se olharam e pareceram concordar. Levantaram-se os 3 e foram de novo para dentro. Quando meu pai voltou, disse: "Queriam que eu fizesse um desconto, porque tinha trazido um menino para tocar. Não sabiam que você tocava feito gente grande." Até que em 1945 a família Moura se muda para o Rio de Janeiro, ou seja, Paulo tinha aí na época entre 12 e 13 anos. Foram morar na Tijuca, um bairro do Rio de Janeiro, mais precisamente na rua Barão de Mesquita 363. Lembrando que nessa época o Rio de Janeiro era a capital do país. Só mais tarde, 15 anos depois, em 1960, que a capital do país seria transferida para Brasília. A primeira impressão do Rio de Janeiro foi até uma antecipação, coisa de ritmo de samba. Antes de descermos, na parada final, na estação central do Brasil, o trem parou num subúrbio, não me lembro qual, e entraram algumas pessoas bem vestidas. Os caras deveriam trabalhar na cidade. Estavam de terno e gravata e vieram falando alto, talvez falando de futebol, dos últimos assuntos do dia. Estavam ali, viajando em pé, e eu perto, ouvi aquele sotaque e comentei: "Poxa, que bonito que é esse sotaque carioca." Então, vim mesmo com toda a alegria morar no Rio de Janeiro. E, chegando no Rio de Janeiro, Paulo então começa a estudar música de uma forma mais regular, né? Mas, sem poder pagar pelos estudos, começa a estudar com os amigos de seus irmãos, que já eram músicos profissionais na Rádio Nacional. Seu primeiro mestre foi o professor João Batista, um dos mais solicitados clarinetistas e saxofonistas do Rio de Janeiro naquela época. Paulo então segue seus estudos com afinco e a partir daí começa gradualmente a tocar profissionalmente nos bailes e clubes da época, na Tijuca, em Copacabana, nas gafieiras, enfim. Também começa a frequentar o Ponto dos Músicos, no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes, em busca de trabalhos esporádicos. Com esse estudo teórico com o professor João Batista e mais a prática dos bailes e das gafieiras, em 1950, Paulo presta a prova para o curso de música da Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro, uma das mais concorridas e prestigiadas da época. Ele é aprovado com mérito e distinção e passa então a estudar clarineta com o professor Jaioleno dos Santos, lembrando que nessa época o Paulo tinha 17 anos. Nesse período, início dos anos 50 e paralelamente aos estudos, os trabalhos com música vão se intensificando e em 1951 ele é contratado para a orquestra de Oswaldo Borba, da Rádio Globo, uma concorrente da então Rádio Nacional.
E aí Paulo tem seu primeiro trabalho com carteira assinada, se torna o primeiro saxofone alto da orquestra, o solista. E logo depois essa orquestra é contratada pela TV Tupi, no início da televisão brasileira. É importante também lembrar que nessa época começam a aparecer as gravações em estúdio. A indústria fonográfica nesse período também estava em ascensão e Paulo participa em diversas gravações, como por exemplo Dalva de Oliveira, Nelson Gonçalves, Ari Barroso, Dircinha Batista, entre muitos outros, ou seja, os melhores artistas populares desse período. Sua primeira gravação data de 1951, acompanhando Dalva de Oliveira na canção Palhaço, uma composição de Nelson Cavaquinho. Em 1952, ele termina os estudos na Escola Nacional de Música, diplomando-se em clarineta. Estamos nos anos 50 e nesse período há uma efervescência musical proporcionada pelas novidades do jazz americano. Músicos brasileiros começam a se inspirar em músicos americanos como Dizzy Gillespie, Charlie Parker e outros. Era o auge do bebop, o estilo do jazz americano. E aqui no Brasil, nomes como Maestro Cipó, o clarinetista Cachimbinho, Dick Farney, todos ficam atentos a essas novidades. Paulo, por sua vez, se inspira muito em Benny Goodman, um dos grandes nomes do jazz e um dos maiores clarinetistas de todos os tempos. Neste momento, ainda estou me referindo ao final dos anos 1940. Eu muito novato no Rio, com 16, 17 anos de idade. Então, eu ia à casa do Paulo Brandão e sempre queria ouvir Benny Goodman. Sempre a mesma coisa. Até que um dia, ele se cansou dessa minha mania e fez ouvir gravações de Dizzy Gillespie. Por isso, fui um dos primeiros músicos do Rio a ouvir bebop. Lembrando que nessa época Paulo já havia se graduado em clarineta pela Escola Nacional de Música e trabalha intensamente como músico profissional. De manhã ele toca e faz arranjos para as rádios e para a TV, à tarde participa das gravações e à noite atua nos bailes de gafieiras em toda a cidade do Rio de Janeiro. E em 1953 ele tem a oportunidade de fazer sua primeira viagem internacional. Sai em turnê no México e Nova York com a orquestra do Ari Barroso, onde em Nova York ele tem a oportunidade de conhecer Dizzy Gillespie, que o recebe em sua casa em Nova York. E na volta ao Rio de Janeiro, e inspirado pelas novidades do jazz, ele começa a se reunir com outros músicos, como por exemplo João Donato e Johnny Alf, que apresenta as inovações musicais da época, as experimentações do jazz americano e suas fusões com ritmos brasileiros. Possivelmente aí estivesse a célula inicial da bossa nova. Em 1956, ele passa a fazer parte da orquestra da Rádio Nacional, sob a batuta de outro mestre, o maestro Moacir Santos, um dos grandes nomes da música brasileira, com quem Paulo começa também a dividir a assinatura dos arranjos. Todo esse contexto demonstra a versatilidade de Paulo Moura. Tecnicamente impecável, ele atua nos mais variados repertórios. Nas canções populares, gravando com os mais famosos cantores da época, tocando nos bailes em Copacabana, na Lapa, nas gafieiras e tocando e fazendo arranjo para as orquestras de rádio. Até que em 1956 vem o grande salto de Paulo Moura. Ele grava seu primeiro disco, um compacto pela CBS, que de um lado tem a peça Moto Perpétuo, do compositor italiano Niccolo Paganini, e do outro lado, a não menos virtuosa peça O Voo do Besouro, do russo Nikolai Rimsky-Korsakov. Isso demonstra dois importantes aspectos da obra de Paulo Moura: seu virtuosismo e sua qualidade técnica. O virtuosismo porque Moto Perpétuo é uma peça dificílima, escrita para violino e, portanto, não tem pausa para respiração. E aí Paulo se utiliza de uma técnica chamada respiração circular, que consiste na inspiração e na expiração ao mesmo tempo,
Ou seja, enquanto você está soprando o instrumento, você está inspirando ar para os pulmões. É uma técnica dificílima e praticamente inédita até aquele momento. Isso sem contar que ainda você tem que interpretar a peça. São cerca de 2.700 notas em mais ou menos 4 minutos de execução, né? Praticamente são só semicolcheias. No YouTube tem links dessa execução do Paulo Moura, vale a pena dar uma olhada, vou deixar aqui o link dessas gravações. Esse disco lhe dá uma grande visibilidade, inclusive internacional, até porque nenhum outro clarinetista havia feito essa façanha até aquele momento, e que é, até hoje, praticamente inigualável. Paulo, então, realmente se consolida como um dos mais importantes músicos de sua época. Com o sucesso dessa gravação, em 1958, Paulo grava 2 long plays, ou LPs, um intitulado Escolha e Dance com Paulo Moura e outro intitulado Sweet Sax. Os 2 discos são com orquestras e repertório para dançar, mas tem um detalhe que esses discos já mostram uma sonoridade bem brasileira nos arranjos. O disco Sweet Sax reúne os melhores arranjadores da época, como os maestros Cipó, Gaia e o genial Moacir Santos. E aí eu destaco o ano de 1959 como um importante ano na carreira de Paulo Moura, por 2 motivos. O primeiro é que neste ano ele grava seu 3º LP, já imprimindo toda uma personalidade, o que já demonstra toda a sua grandeza musical. O disco tem o título Paulo Moura interpreta Radamés in Atali, que tem todas as músicas compostas pelo maestro Radamés in Atali, especialmente para o Paulo Moura. E ainda a participação do próprio Radamés tocando piano em algumas das faixas. Só para lembrar, o maestro Radamés era e é um dos mais importantes maestros, arranjadores e compositores de todos os tempos no Brasil. E assim como Villa-Lobos, ambos transitavam livremente e criativamente entre a música de concerto e a música popular. E o segundo motivo pelo qual considero o ano de 1959 como um marco na biografia de Paulo Moura é que neste ano ele se torna o primeiro clarinetista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sendo admitido por meio de um concurso dificílimo, onde a técnica, a leitura musical, a harmonia e a transposição à primeira vista eram essenciais. Paulo, então, se torna o primeiro músico negro a ocupar essa posição. Lembrando que nessa época o Rio ainda era a capital da República. Então, relembrando, Paulo, depois de se mudar com a família para o Rio de Janeiro em 1945, passou a estudar e tocar nas mais diversas formações musicais, orquestras de rádio, orquestras de baile, gafieiras. Se forma em clarinete na Escola Nacional de Música, tem aulas com os mais respeitados músicos e arranjadores da época, e nos anos 50, então, se consolida como um dos mais importantes músicos do país, terminando a década de 50 com 4 discos gravados e se tornando o primeiro músico negro a ocupar o posto de primeiro clarinetista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, capital da República. A partir daí, podemos traçar um outro período que vai desde o ano de 1959 até o final da década de 70. Nesse período, que abrange as décadas de 60 e 70, Paulo se consolida como um dos mais destacados e importantes músicos e arranjadores da cena musical brasileira. Para exemplificar, vamos citar alguns fatos importantes. O primeiro fato que eu destaco é que no ano de 1962, ele participa do famoso concerto no Carnegie Hall, aquele concerto onde a bossa nova foi, de certa forma, apresentada ao mundo, né? Muita gente já deve ter visto imagens daquela noite, principalmente João Gilberto, Tom Jobim, Stan Getz, enfim, mas o que poucos sabem é que Paulo Moura também estava nesse concerto, integrando o Bossa Rio Sexteto,
que tinha entre seus integrantes o pianista Sérgio Mendes e na bateria Dom Romão, que posteriormente inclusive participaria do importante grupo Abolição de Dom Salvador. Nesse mesmo período ele participa do LP de Cannonball Adderley, também com o Bossa Rio Sexteto, lembrando que Cannonball era um dos principais nomes do jazz americano naquele momento, ao lado de Charlie Parker e John Coltrane. Outro fato que eu destaco nesse período é a sua função de primeiro clarinetista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nessa função, ele é regido pelos principais maestros da época, por exemplo, os brasileiros Isaac Karabichevsky e Eleazar de Carvalho, e também maestros internacionais como Igor Stravinsky e o Leonard Bernstein, que é o conhecido compositor de West Side Story. E uma curiosidade, sob a batuta de Bernstein, ele executa um dos solos mais emblemáticos e difíceis para clarineta, que é a abertura da peça Rhapsody in Blue, de George Gershwin. É uma introdução, é um glissando de 2/8 na clarineta, uma execução que demanda uma técnica apuradíssima. Nessa década de 60, Paulo continua com seus múltiplos trabalhos, seja na orquestra sinfônica, seja seus trabalhos na música popular, fazendo arranjos, conduzindo orquestras, fazendo bailes, como por exemplo os bailes do Copacabana Palace, e também passa a acompanhar cantores, como por exemplo a cantora Maísa, no auge da sua carreira. Inclusive, em 1969, Paulo Moura e seu Epteto fazem com a cantora Maísa o show de inauguração do Canecão no Rio de Janeiro. Até um dia, até talvez, até quem sabe, até você sem fantasia, sem mais saudade. Agora a gente tão de repente nem mais se entende, nem mais pretende seguir seguindo, seguir sorrindo. Entre seus arranjos, eu destaco os arranjos para um dos primeiros discos da Elis Regina, o LP Eu Canto Assim, de 1965. E com essa intensidade musical, Paulo Moura, no final dos anos 60 e início dos 70, grava 3 discos que são referência na música instrumental brasileira. São eles Paulo Moura Epteto, de 1968, Paulo Moura Quarteto, de 1969 e Fibra, de 1971. Ora como quarteto, ora como epteto, os grupos de Paulo Moura eram formados pelos principais músicos da época. Para citar alguns, por exemplo, o pianista Wagner Tiso, pianista e arranjador, que foi um parceiro constante de Paulo Moura. Além desse, podemos citar outros como Pascoal Meirelles, Robertinho Silva, baterista, Luiz Alves, o trompetista Márcio Montarroios e o saxofonista Oberdan Magalhães. Oberdan, que no final da década de 70 viria a formar a conhecida banda Black Hill. Esses discos mostram a personalidade musical de Paulo Moura, não fazem concessões à indústria fonográfica e sempre destacam a diversidade e a riqueza da música brasileira e de seus autores. E por falar em autores, um dos compositores que participam do disco Fibra, de 1971, é ninguém menos que Milton Nascimento. Milton, além de ter 2 composições nesse disco, Cravo e Canela e Vera Cruz, também toca piano em uma das faixas. Nesse disco ainda tem a participação do guitarrista na época Tavito, que depois viria a fazer grande sucesso como compositor.
É importante dizer que, ouvindo as faixas desse disco Fibra, já se percebe uma sonoridade, um acento subliminar da música que viria a se consolidar como música do movimento Clube da Esquina, ou a música mineira. Lembrando que o disco Fibra é de 1971 e o disco Clube da Esquina de Milton Nascimento ainda não tinha sido lançado, só seria lançado em 1972, e que também teria as participações de Wagner Tiso e do Tavito, e claro, do Milton. E por falar em Milton, Paulo também foi um colaborador constante de Milton Nascimento, tendo regido a orquestra que acompanhou Milton na gravação do disco Milagre dos Peixes, no ano de 1974, além de acompanhar o Milton em outras gravações e shows. A meu ver, a genialidade de Paulo Moura se mostra quando ele transita com a mesma desenvoltura e excelência musical pelos vários universos da música brasileira, um verdadeiro protagonista da nossa história musical, um músico sem preconceitos musicais. Ele esteve presente na era do rádio, nas fusões da música brasileira com o jazz, no início da bossa nova lá no Carnegie Hall, no auge da MPB nos anos 60 e nos anos 70, acompanhando diversos artistas, como eu disse, Maísa, Milton Nascimento, Elis Regina. Nesse período todo foi o primeiro clarinetista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e ainda tinha seus grupos instrumentais com arranjos originalíssimos que demonstram o DNA da música brasileira. Na bossa nova, por exemplo, o Paulo teve grande contribuição. Desde o momento inicial do movimento bossa nova, ele esteve presente. E, erroneamente, a história não associa o Paulo ao movimento bossa nova, assim como outros negros que fizeram parte essencial do movimento, como, por exemplo, Johnny Alf, o pianista, e a cantora Alaide Costa. Meu nome, por exemplo, nunca é ligado aos principais artistas da bossa nova. Embora eu tenha protagonizado o movimento desde o início. Musicalmente, a bossa nova cresceu entre uma juventude branca e bem de vida. Os percussionistas, que no Rio tradicionalmente vêm de bairros mais pobres, predominantemente negros, não eram necessários na bossa nova. No samba, eles eram fundamentais. Mas a bossa nova só precisava, quando muito, de um baterista. E um ponto importantíssimo também a se destacar do Paulo Moura é o seu papel como protagonista, divulgador e, por que não dizer, inspirador do choro brasileiro. O choro é esse gênero urbano, nascido no final do século XIX e que tem como a figura principal o grande mestre Pixinguinha. Nos anos 60, com o auge da bossa nova e depois na segunda metade da década, com a chegada do rock influenciado pela febre dos Beatles, que aqui se chamava Iê Iê Iê, nesse período o choro e o samba também passaram por um período de grande preconceito. Esses gêneros urbanos, e geralmente vindo das periferias, foram erroneamente considerados por muitos, inclusive por parte da crítica especializada da época, como uma música menor, um estilo antigo. Essa, digamos, depreciação ou desqualificação do gênero choro, inclusive, se seguiu nos anos 70, quando houve uma massificação da música americana, principalmente na segunda metade da década de 70, quando, até por conveniência do regime militar, que tinha interesse na divulgação desse repertório americano, pois ninguém entendia o que se falava, diferentemente das músicas brasileiras, como Gil, Belchior, Caetano, Chico Buarque, entre muitos outros. E então, em 1976, tem o que eu considero o ponto mais importante da carreira do Paulo Moura, que é o lançamento de seu disco Confusão Urbana, Suburbana e Rural, que é esse disco aqui. Esse disco é considerado um marco na música instrumental brasileira, um divisor de águas. Sem dúvida nenhuma, um dos discos mais representativos da música brasileira. É um verdadeiro tratado de miscigenação musical. Ele simplesmente reúne
percussão urbana e suburbana, instrumentos de sopro das big bands ou das orquestras, as cordas das orquestras sinfônicas, a bateria das escolas de samba, tudo em arranjos inéditos, sofisticados e originalíssimos. Demonstra toda a grandeza da música afro-brasileira. É um verdadeiro choque de brasilidade. O samba e o choro são apresentados de uma forma nova, moderna e excepcional. O repertório do disco reúne a melhor diversidade da música brasileira. Entre os compositores estão simplesmente Cartola, Nelson Cavaquinho, Martinho da Vila, Wagner Tiso, Severino Araújo, Toninho Horta e muitos outros. O disco tem a produção do Martinho da Vila, com quem Paulo tocava naquela época. O samba e o choro são finalmente colocados em seu devido lugar de importância. Essa gravação se tornou um verdadeiro divisor de águas na música instrumental brasileira, um verdadeiro manifesto da música afro-brasileira. O disco Confusão Urbana, Suburbana e Rural de Paulo Moura é simplesmente genial. E com ele, então, eu posso dizer que o Paulo Moura se consolida definitivamente como um dos mais importantes músicos brasileiros. Com a repercussão positiva desse disco, em 1978, Paulo Moura deixa definitivamente sua função de primeiro clarinetista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e vai se dedicar inteiramente a sua exitosa carreira de músico instrumental e grande divulgador da música brasileira no Brasil e no mundo até o final da sua vida em 2010. Paulo Moura, riopretense de nascimento e que dá nome a um dos teatros municipais da cidade, deixa uma obra de mais de 40 discos e inúmeras participações em shows e gravações de diversos artistas. Participa até o final da sua vida em 2010 dos mais importantes eventos e festivais de música ao redor do mundo, sempre dedicando-se à sua música de forma aberta e sem preconceitos musicais, tendo o choro e o samba como expressões musicais afro-brasileiras essenciais no diálogo com todas as outras formas de arte. Paulo Moura é, sem dúvidas, um dos mais importantes músicos brasileiros, sendo reverenciado internacionalmente e o mais importante artista riopretense.